A partir de agora, Viver Bem Guaíba, com Paula Sá. Boa tarde, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao programa Viver Bem Guaíba, o seu espaço semanal de informação, saúde e bem-estar. Eu sou a jornalista Paula Oliveira de Sá e o programa de hoje traz um tema que tem despertado o interesse de muitos brasileiros: as novas indicações para a cirurgia bariátrica e metabólica estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Você sabia que houve mudanças nos critérios em relação ao peso e à idade para essas cirurgias? Pois essas atualizações podem ampliar o acesso ao procedimento para mais pessoas que enfrentam a obesidade e suas complicações. E para falar sobre o tema, nosso convidado é o Dr. Marcos D'Arrigó Motim, cirurgião especializado em cirurgia bariátrica minimamente invasiva e robótica. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Videocirurgia Robótica e Digital, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e também membro da Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade. Dr. Marcos Motim, boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Guaíba. Gostaria que o senhor comentasse essas mudanças recentes estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina nos critérios para a cirurgia bariátrica e metabólica no Brasil. Boa tarde, Paula. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando para os ouvintes da Rádio Guaíba. O senhor poderia esclarecer para os ouvintes a diferença dos dois procedimentos que visam a perda de peso e o tratamento das doenças relacionadas à obesidade? Bom, o que aconteceu recentemente foi uma resolução do Conselho Federal de Medicina de número 2429 de 2025. Agora de maio, foi em 20 de maio que foi publicada essa resolução. E o que essa resolução fez? Ela fez uma unificação de todas as outras resoluções que cuidavam das indicações de cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica, tá? Então a gente tem esses dois tipos de cirurgia para tratamento de doenças similares. Sim. Né? A primeira grande mudança que houve nessa resolução foi o entendimento de que a doença obesidade, a doença metabólica, que é consequência da obesidade, ela começa mais cedo. Então, e ela pode ter repercussões no paciente já num tempo mais precoce. Então, com isso, eles diminuíram a idade limite, que antes era de 16 anos, agora passou a ser 14 anos de idade. Uhum. Claro, pacientes com uma obesidade severa, né, um IMC maior do que 40, com alguma doença associada para crianças, né, adolescentes de 14 anos a 16. Os adolescentes de 16 a 18 anos, que antes tinham mais restrições, agora eles passam a ser tratados como adultos. Então, pacientes que têm uma obesidade grau 3, né, um IMC acima de 40, ou uma obesidade grau 2, severa, IMC entre 35 e 40, com alguma doença associada, ou o IMC de 30 a 35, que é a obesidade grau 1, com doença severa, então diabetes tipo 2, doença cardiovascular grave, doença renal crônica, já por causa da obesidade e da diabetes, ou apneia do sono grave, então são uma série de doenças graves que eles listam. Entendi. Aí também tem indicação de fazer a cirurgia. E são os mesmos critérios para os adultos, se forem estabelecidos? Dos adolescentes de 16 a 18 anos passaram a ser os mesmos critérios dos adultos, tá? Que são esses que eu listei, né? O IMC acima de 40, sem doença, sem comorbidade, com ou sem comorbidades, não interessa. Aí IMC entre 30 e 35 é a obesidade grau 2, que a gente chama de obesidade severa. Esse tem que ter comorbidades, então um paciente com doença gordurosa do fígado, né, que é a famosa esteatose hepática, ou hipertenso,
ou dislipidêmico, né, com alteração do colesterol, triglicerídeos, ou esse paciente tem uma artrose severa, já tem desgaste do joelho ou de alguma outra articulação, né? O paciente pode ter também como secundária a obesidade o próprio diabetes, que eu já tinha dito, a apneia do sono, né, que é aquela pausa respiratória quando o paciente dorme, né? Então é muito comum, cerca de 80% dos pacientes com obesidade grau 2 para cima tem algum grau de apneia do sono. Então, vai juntando essas doenças, né? Entendi. E aí tu tem a indicação da cirurgia. Porque antigamente os menores de 16 anos, eles só eram autorizados a passar pela cirurgia se eles estivessem participando de pesquisas científicas, isso, né? Uma vez que a cirurgia nessa faixa etária, ela era considerada experimental. Né? Isso. E hoje se viu que a obesidade infantil ela tem uma chance de 60% de progressão da doença para o adulto. Então, se tu tens um método, dependendo obviamente do grau da obesidade, um paciente com obesidade mórbida, uma obesidade grau 3, ele vai ter muita dificuldade de perder todo esse peso e ter um crescimento mais saudável. E é interessante também falar que no estudo foi baseado essa decisão do Conselho Federal de Medicina, se viu que os adolescentes que fazem cirurgia bariátrica, eles não têm prejuízo no crescimento, no desenvolvimento deles. Olha só. Bem pelo contrário. Então diminui o risco das doenças associadas à obesidade, doenças de longo prazo. Então, eles não têm prejuízo no crescimento, nem na formação dos músculos, crescimento ósseo, nada disso aí, desenvolvimento afeta por causa da cirurgia. Obviamente, tem que ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Claro. E isso também é um ponto importante que veio nessa resolução. Eles apontaram com veemência, digamos assim, que para realizar a cirurgia bariátrica, a equipe cirúrgica tem que estar com uma equipe multidisciplinar qualificada, envolvendo psicólogos, nutricionistas, né? Psiquiatra, fisioterapeuta, cardiologista quando necessário, endocrinologista. Então, assim, é uma turma mesmo que tem que abordar o paciente porque é uma doença multifatorial. Com certeza. De forma holística, né, doutor? Sim. A doença ela é multifatorial, então tu tem que abordar diversos pontos, né? Não adianta tu não abordar a parte emocional, comportamental, a parte física, a parte metabólica. Se tu deixar uma ponta... Uma brecha, a obesidade ela pode voltar, né? Então isso é importantíssimo. E o que é levado em consideração, além do peso e da idade do paciente, para a indicação da cirurgia? Doenças como diabetes, como tu já tinha comentado, hipertensão, tem impacto nessa decisão? Como é que está estabelecido isso hoje? Hoje a gente tem sabidamente, a gente tem mais de 220 doenças associadas à obesidade. Tá? 220? Muito mais. Então tu tens asma, está relacionado à obesidade, apneia obstrutiva do sono, as artroses, né? Cânceres. Saiu um estudo agora no fim do ano passado, no fim de 2024, relacionando 13 tipos específicos de câncer à obesidade, né? A gente já sabia que tinha um aumento no câncer de mama, no câncer de endométrio, no câncer de cólon, no câncer de próstata, mas agora vieram mais, né? Então, é uma doença que gera consequências. Multifatorial. Então, também estão entre as doenças graves que indicam cirurgia bariátrica nos pacientes com obesidade grau 1, indicações de transplante, doença gordurosa hepática, que é a esteatose hepática. Hoje é a terceira maior causa de cirrose no mundo, porque a doença gordurosa não alcoólica... as pessoas se confundem muito, né? Não tem a ver com alcoolismo. O alcoolismo é a primeira causa de cirrose no mundo. Depois do alcoolismo vem as hepatites virais, que estão em decadência. Por quê? Porque o tratamento para hepatite viral agora está muito melhor. Então está diminuindo as sequelas das hepatites virais e está aumentando a obesidade no mundo. Consequentemente aumentando a esteatose hepática. Então não é
Não é nenhuma heresia dizer que daqui um pouco a esteatose hepática será a segunda maior causa de cirrose no mundo. Que coisa, verdade. Então, doença gordurosa do fígado, né, com algum grau de fibrose, que é o início da cirrose, vamos dizer, a lesão pré-cirrose, também tem indicação. Refluxo gastroesofágico com indicação de cirurgia também é uma doença. Osteoartrose grave, osteoartrose limitante, também é uma indicação, é uma doença que indica a realização de cirurgia bariátrica. Então tem diversas. Claro, a hipertensão arterial sistêmica é muito relacionada com a obesidade também. Tem estudos dos doutores Chiavon, lá de São Paulo, que mostrou uma melhora em mais de 70% dos pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica no controle da pressão. Olha só. Cerca de 50% pararam de tomar remédio. Então, assim, a obesidade, ela impacta substancialmente no problema da pressão dos pacientes, né? E o que mudou com a introdução de técnicas menos invasivas, né, como a cirurgia robótica, que é bem a sua área, né? Isso altera o tempo de recuperação, risco da cirurgia, né? Os tipos de cirurgia hoje mais recomendadas. Isso é um ponto bem importante, porque a cirurgia, eu acho que esse temor da cirurgia, ele vem das cirurgias, das primeiras cirurgias, né? Cirurgia aberta. Que eram cirurgias abertas, né? Com abertura da cavidade abdominal, né? Então, a famosa cirurgia cortada, que os pacientes gostam de dizer. E essas cirurgias realmente são pacientes extremamente obesos, com um grande volume de gordura visceral, então é uma dificuldade técnica tremenda. Com o advento da videocirurgia, isso já mudou completamente, né? Hoje em dia, as próprias videocirurgias, elas nos dão uma imagem ampliada, com mais qualidade e mais segurança para fazer a cirurgia. E aí veio o robô, que aumentou a precisão e a segurança ainda mais. Então, tu tens hoje um paciente, normalmente ele fica 24 horas internado. Ele interna numa manhã para fazer a cirurgia, na tarde seguinte ele vai embora. Incrível. Faz uma cirurgia bariátrica em menos de 24 horas de internação hospitalar. E é muito tranquilo, e é seguro, porque a gente tem uma melhor visão, a gente já tem uma destreza, claro, foi desenvolvida a destreza de realizar o procedimento, e o robô, ele dá uma precisão assim absurda. Eu imagino. Ele melhora, além da gente ter a visão tridimensional, né, que a robótica nos permite, ele nos dá uma possibilidade de trabalhar em lugares mais apertados, que muitas vezes é o que acontece na cavidade abdominal de um paciente obeso. Então, espaços exíguos, tu tem uma mobilidade das pinças, porque ela trabalha com o movimento de punho lá dentro. Coisa que a gente não tem na videocirurgia, né? Quer dizer, extremamente segura. Seguro. E a recuperação? Não, assim, a recuperação fica mais rápida ainda, né? Porque a robótica, ela tem um outro fator, que ela diminui a dor do paciente. As pinças do robô, elas têm um ponto neutro, onde elas atravessam a cavidade abdominal, a parede abdominal. Então, naquele ponto eles não fazem força, a pinça não faz força. O robô pode estar fazendo a força que ele estiver fazendo, mas ele não mexe na parede do paciente, ele não força, né? E isso é fantástico, daí isso diminui a dor. Sim, e toda essa destreza do cirurgião. Claro. Isso é uma coisa que também, doutor, o cirurgião que vai fazer, o robô que vai fazer sozinho, não. É a gente que comanda as pinças, né? Nós sentamos num console, nós fazemos os movimentos num console e esse robô vai replicar os nossos movimentos lá dentro. E com a vantagem de filtrar eventuais tremores, vamos dizer assim, se o cirurgião tem algum tremor na mão, o robô não transmite isso para a pinça. Se o cirurgião fizer um movimento inadvertido, esqueceu que ele está com a pinça na mão lá no console e puxar o braço, o robô não vai puxar a pinça lá dentro do paciente. Ele tem essa inteligência que ele filtra esses movimentos inadvertidos para não machucar o paciente. Quer dizer, é uma tecnologia muito avançada. E aqui no Rio Grande do Sul a gente
Sim, já temos várias instituições com robô, de plataformas distintas já, né? E tem mais robôs chegando aí no Rio Grande do Sul. Maravilha. Muitas pessoas ainda têm medo do procedimento. O que o senhor costuma dizer aos pacientes que estão inseguros, mas que têm indicação e poderiam se beneficiar com a cirurgia, até para passar mais segurança para o paciente? Eu costumo dizer para os pacientes assim que é uma transformação. O importante é que essa cirurgia vai transformar a vida deles em uma vida mais saudável e aumentando a sua qualidade de vida e a sua longevidade. São escolhas que o paciente tem que fazer. Tu queres te manter com essas restrições de vida que a obesidade vai te gerar, então limitações funcionais, limitações físicas, qualidade de vida. Não é raro, os pacientes só têm sapatos que enfiam o pé, que não amarram mais tênis, as mulheres não usam salto, elas não cruzam as pernas, elas usam roupas soltas que só botam por cima, evitam ir para a praia, evitam sair à noite porque não se sentem bem quando se vestem. Então, assim, tu tens a opção de continuar tendo aquela, como é que se diz, aquela dopamina, né, rápida da comida, aquele bem-estar temporário que a comida vai te dar, mas com uma vida muito limitada, frustra. Ou tu pode te transformar numa pessoa mais saudável, cheia de vida, com disposição, com novos hábitos, que vai viver muito mais tempo e que vai viver melhor. Certeza. Sabes que tem estudos que mostram que a obesidade ela tira em média 8 anos de vida das pessoas. E tira em média 15 anos da qualidade de vida das pessoas. Então, tu até pode viver até os 70, 80 anos. Mas de que forma essa pessoa vai viver? Né? De que jeito? É o que a gente diz, a gente quer ser longevo, mas queremos viver com saúde, bem, né, com autonomia. Exato. E a cirurgia bariátrica ela não vai limitar o paciente a grandes, não são grandes transformações que o paciente vai passar. Ele vai, claro, ter restrições de quantidade de comida, qualidade, vai aprender a escolher melhor, mas ele vai poder fazer praticamente tudo que fazia antes, só que de uma forma melhor. Então, eu não vou poder ir em festa de aniversário, claro que vai. Não vou poder ir num churrasco, claro que vai. Tu vais poder ir no churrasco, tu vai selecionar a tua carne, tu vai selecionar uma saladinha. Uma reeducação alimentar. Vai reeducar, tu vai participar. E isso é outro tabu, né? Que a gente vive para as festas, né? Para alimentação. Sim. Tudo termina, tudo gira em volta da comida, né? Da mesa. Eu sou descendente italiano, então eu sei bem como é que é isso. E depois da cirurgia, quais são os cuidados que o paciente precisa adotar em relação à alimentação, saúde mental e acompanhamento médico, que vem complementar o que a gente havia falado, né? Dessa reeducação, essa nova visão de vida, né? Isso é fundamental. O acompanhamento pós-operatório, ele é a chave para o sucesso da cirurgia. Né? O paciente não acha que ele faz a cirurgia, recebe uma folhinha de orientação da dieta e está tudo resolvido. Não, ele precisa suporte emocional, porque dificuldades vão aparecer. Com certeza. Ele precisa suporte nutricional, porque dificuldades vão aparecer. Então, se ele não está com uma equipe, né, auxiliando e dando o suporte que ele precisa de forma individualizada, esse paciente ele tem grandes chances de ter algum problema, né? Ou entalo, ou dumping, todos os problemas que surgem com né? Ou engasgo, ou não consegue comer proteína, Sim. Ou desnutrição. Né? Então, desnutrição, que é algo bem comum, né, doutor? Sim, tem gente que diz que não precisa tomar vitamina. Tem que tomar vitamina. É só no primeiro ano que tem que tomar vitamina, depois não precisa.
Não é verdade. Eu diria que o grande problema dos pacientes que se operam é depois acha que uma pílula mágica, passei pela cirurgia e relaxam e não tem mais contato depois com isso é um grande problema, porque aquele paciente que se afasta da equipe, né, ele tem uma maior chance de reganho de peso e de alguma dificuldade futura. Aqueles pacientes que fazem um bom vínculo com a sua equipe de cirurgia bariátrica e que mantêm esse vínculo, esses pacientes vão muito bem. Na clínica lá, nós temos pacientes com 27 anos de operado. Imagina. Fazendo acompanhamento. Então, o paciente mantém o vínculo, se mantém bem. Quando eles começam a voar sozinhos, que acham que não precisam mais, que já está tudo dominado, se afastam. Claro, muitos continuam bem, alguns reganham algum peso, né? E aí, quando se dão conta, voltam, buscam ajuda, a gente consegue reequilibrar. E aí, quando há esse reganho de peso, doutor, quais são, assim, os protocolos, o que se indica para o paciente? Tem bastante, varia muito, tá? Então, depende do tipo de cirurgia que o paciente fez, né? Então, hoje, as duas principais cirurgias que estão, inclusive, na resolução do CFM, são as mais indicadas, são o bypass gástrico, né? E a cirurgia de gastroplastia vertical, que é o sleeve. Tá? Dependendo da cirurgia que o paciente fez, primariamente, ele pode ser candidato a uma cirurgia revisional. Então, fazermos uma segunda cirurgia nesse paciente para eventualmente corrigir ou aumentar a potência da cirurgia inicial se a gente teve uma perda de peso frustra. Claro, desde que o paciente esteja seguindo o programa, esteja, né, psicologicamente bem, seguindo as orientações nutricionais, isso pode acontecer, tá? Tem também tratamentos que a gente pode lançar a mão com as medicações injetáveis. Então, tu pode usar aí o Wegovy, o Ozempic, para ajudar o paciente, trazer o paciente de volta para um peso ideal. Obviamente que não é só usando a medicação, acompanhamento multidisciplinar, mais uma vez, a psicóloga tem que trazer as coisas para o seu devido lugar, tem que ter um acompanhamento da nutricionista, tem que ter um acompanhamento médico, eventualmente um endocrinologista, uma nutróloga, né? O próprio cirurgião bariátrico, ele tem que estar envolvido no processo desse paciente. Então, o que eu costumo dizer para os pacientes? É possível a gente corrigir, mas tem que ser de forma multidisciplinar, né? Claro. Não tem como ser. Uma mudança de mentalidade, né? Passa por isso, né? E quanto tempo, em média, doutor, assim, esse processo até a cirurgia? Claro que vai depender muito de caso a caso, né? Mas em média. Assim. Depende muito do paciente, tá? Mas, assim, o tempo mínimo a gente fala é 60 dias da primeira consulta. Né? Porque o paciente tem que ter um tempo para metabolizar essa informação, para fazer o preparo todo com a equipe, né? Então, 60, 90 dias ali para ele poder consultar com toda a equipe multidisciplinar. Claro, lembrando que esse paciente, muito provavelmente, ele já está em tratamento da obesidade há muito tempo. Com a indicação. Ele tem que ter mais de 2 anos de tentativa de tratamento. Hoje, os convênios exigem que ele tenha mais de 5 anos de obesidade, que tenha pelo menos 2 anos de tentativa de tratamento. Então, esse paciente tem que estar já em tratamento com um nutricionista, com um endócrino, há algum tempo. Tá? Tomou a decisão de fazer a cirurgia bariátrica, fez a avaliação e está tudo bem com ele, né? Psicologicamente ele já entendeu o processo, já assimilou, esse paciente vai levar uns 60 dias para fazer a cirurgia. O paciente tem alguma dificuldade, o paciente tem alguma compulsão não tratada, a gente precisa estabilizar esse paciente, então vai levar mais tempo. Aí nada impede, vamos dizer assim, do paciente fazer a cirurgia com alguma doença, seja psicológica, seja cardiológica, seja metabólica, mas ele precisa estar estável. Entendi. Então, paciente que chega com diabetes descompensado, não pode fazer, tem que ser compensado
estabilizado do ponto de vista endocrinológico, aí vai fazer a cirurgia. E doutor, o que poderias destacar mais assim desse consenso em relação também à estrutura de um hospital, de um centro? Acho que seria bem importante a gente destacar isso. Ponto importante também que está na resolução de agora, né? Eles reforçam a necessidade de ser um hospital de grande porte, com estrutura de CTI, plantonista 24 horas, todos esses pequenos detalhes de exames, facilidade de ter exames, porque o paciente obeso, ele é um paciente potencialmente complicador, né? A grande maioria dos pacientes passam sem algum problema nenhum, mas tu podes ter, principalmente aqueles que são mais doentes, então pacientes que já têm várias doenças associadas à obesidade, a gente tem que ter um cuidado maior com esses pacientes. Claro. Né? Então tem que ter uma vigilância desse paciente no pós-operatório. Teria mais algum aspecto para te destacar, doutora, aqui para a gente concluir essa entrevista? Eu sei que tem muita coisa para falar, né? A gente poderia ficar à tarde... vários dias até desdobrando a entrevista. Nós poderíamos ficar a tarde toda aqui conversando, até porque o papo está agradável. Tá, Paulo? Mas assim, eu gosto de frisar muito uma das coisas, um dos pontos fortes agora dessa resolução 2429 de 2025 do Conselho Federal de Medicina, que é a exigência de tu teres uma equipe multidisciplinar focada no tratamento desse paciente. Esse é o ponto-chave, tá? Porque a cirurgia bem feita, é óbvio que ela vai ajudar, tá? Mas ela não faz, uma andorinha sozinha não faz verão, tá? Então não é só a cirurgia que vai corrigir o problema da doença obesidade. É todo o tratamento desse paciente nos mais diversos aspectos da doença. Então tem que ter suporte multidisciplinar, ou o que eu costumo dizer interdisciplinar, porque essa equipe ela tem que se conversar, se comunicar, né? Se comunicar para que o tratamento desse paciente seja individualizado. Porque os pacientes não são todos iguais. Todos vão ter o mesmo fim, que é a melhora dessa qualidade de vida. Mas não pode tratar todos os pacientes como iguais. Cada paciente tem as suas, né, seu jeito único, peculiaridades, né? Então, esse paciente ele precisa de uma equipe que entenda disso e que trate esse paciente como uma pessoa que ele precisa ser tratado. Então, esse é o ponto. Tenha segurança, né? Que ele se sinta seguro e... Isso dá segurança não só para o paciente. Esse acolhimento que a gente faz na equipe, porque muitos pacientes já chegam ressabiados no consultório também, esse é outro mito, né? Que a gente vai xingar eles e tal. Porque eles são xingados em muitos consultórios médicos, né? Infelizmente, existe ainda um preconceito achando que a obesidade é só um relaxamento. Não é. Exatamente. A gente sabe que é uma doença. E muitas vezes os pacientes estão tentando de várias formas emagrecer e não conseguem. Porque a doença, ela é assim. Ela é crônica e recidivante. Tá? Acho que isso é importante destacar, né, doutora? É uma doença crônica. É uma doença crônica. E eu costumo dizer para meus pacientes que já fizeram cirurgia, que estão muito bem magrinhos, tu agora és um obeso magro. Tu tem que te lembrar de todo esse processo aqui, né? E te manter bem. Segue no trilho que tu vai ficar bem pro resto da vida. Isso é muito importante. Perfeito. Então esses aspectos todos a gente tem que destacar, não, né, para ter uma melhor qualidade do atendimento do paciente. Muito obrigada, doutor Motim. Foi uma aula aqui sobre a nova resolução, né? E esperar que nós possamos nos encontrar em outros programas para falar mais sobre esse tema tão importante, né? O prazer foi meu. Eu gosto muito de conversar. Inclusive, meus pacientes reclamam que eu falo demais. Que nada. Mas é um prazer estar aqui esclarecendo essa audiência qualificada da Rádio Guaíba. E eu me coloco à disposição sempre que muito precisar. Obrigada, será sempre muito bem-vindo aqui. Pode me convidar que eu venho aqui Guaíba. Com certeza. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Se você perdeu
alguma parte da entrevista ou quer compartilhar com alguém, este programa estará disponível nas redes da Rádio Guaíba e também no Spotify. Logo depois do intervalo, seguiremos com mais saúde e bem-estar no programa Viver Bem Guaíba. Estamos de volta com o Viver Bem Guaíba. No primeiro bloco, o Dr. Marcos Motim, cirurgião especializado em cirurgia bariátrica, minimamente invasiva e robótica, falou a respeito das principais mudanças e indicações para a cirurgia bariátrica e metabólica. E agora, vamos falar sobre um tema que ainda é pouco conhecido, mas que afeta muitas mulheres, o lipedema. Junho é um mês de conscientização sobre essa condição crônica e inflamatória que causa dor, inchaço e acúmulo desproporcional de gordura, especialmente nas pernas e braços. Para saber como identificar e tratar o lipedema, recebemos hoje o Dr. Regis Angnes, cirurgião vascular, pioneiro na cirurgia laser de varizes no Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, CREMERS. Dr. Regis Angnes, seja bem-vindo ao programa Viver Bem Guaíba. Para começar a nossa conversa, gostaria que o senhor explicasse o que é o lipedema e como ele se diferencia de outras condições, como obesidade ou até a retenção de líquidos. Né? O tema teve muita visibilidade nos últimos meses, porque várias atrizes brasileiras, né, como no caso da Yasmin Brunet, a Bárbara Reis e até a Paula Oliveira, têm falado abertamente sobre o lipedema. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado pelo convite. E uma honra estar aqui participando do programa. O lipedema. O lipedema hoje, vamos dizer assim, é a doença da moda. Se fala muito. Muitos pacientes no consultório com dúvidas. E o lipedema sempre existiu. Ele sempre esteve ali. Sim. Então, o que tinha? O Dr. Pitangui, há 40 anos atrás, já comentou sobre o lipedema, já escreveu sobre o lipedema. E na literatura, até 2002, se encontravam poucos trabalhos científicos sobre lipedema. Só que agora as pessoas começaram a estudar mais e começaram a estudar a fundo, ver todas as coisas. E nós temos um cirurgião vascular brasileiro que comanda mundialmente as coisas, que é o Dr. Alexandre Amato, e que botou vários protocolos. Hoje é a pessoa que, até conversei com ele no final de semana passado, independente, sem patrocínio de ninguém, é um dos caras que mais produz cientificamente sobre o lipedema. Então, ele estudou o lipedema e está colocando as bases do tratamento e do diagnóstico. Então, vamos falar assim, lipedema. O que é o lipedema? O lipedema é aquele acúmulo que tu tem de gordura em áreas do corpo, que são acúmulos simétricos nas laterais da coxa, na face interna das pernas próxima ao joelho, nas pernas próxima ao tornozelo, podendo também ter aquele acúmulo nos braços, né? E ele poupa os pés. Olha só. Que vai o diagnóstico diferencial com o linfedema. Aquelas pacientes que têm aquela coisa, o acúmulo de linfa, a doença linfática, que antigamente se falava de elefantíase. Sim, os pés muito inchados, né? Isso, muito inchado e a perna toda inchada. Mas diferente do lipedema, normalmente o linfedema é só em um dos membros, dificilmente nos dois. Entendi. E, doutor Regis, é verdade que o lipedema atinge principalmente mulheres? Qual é a incidência, assim, a faixa etária? Vou te dizer assim, o lipedema, ele tem os gatilhos, né? E atinge principalmente as mulheres. E os grandes gatilhos são na menarca, primeira menstruação, na gravidez e na menopausa. São os grandes gatilhos que tu tem. E agora tu começa a olhar as mulheres de uma maneira e ver quanto elas sofrem, né, com todas essas coisas que acontecem. Sim. O desequilíbrio hormonal grande que ajuda a acontecer isso.
E pode acontecer também, no caso, em homens também, em crianças? Tem, pode até tem, mas os casos em homens são muito poucos os casos de lipedema em homens, né? Normalmente a grande população atingida são as mulheres. As mulheres. Mais uma vez, nós sempre somos as, né, as vítimas nesse sentido. Mas tem uma coisa boa do lipedema, que o lipedema, eles estão estudando que também tem um protetor cardiovascular, aquela gordura. Tu não acumula tanto aquela gordura abdominal, que é a gordura ruim, e acumula nas pernas. Então essa gordura não é tão ruim como a gordura abdominal que o homem tem. Entendi. E quais são os sintomas mais comuns que devem servir de alerta, né, para as pessoas procurarem um diagnóstico de lipedema? A dor é um sinal importante que as pessoas devem observar? A dor. Assim, o lipedema ele está associado a muitas coisas, né? Mas a gente vê, assim, pessoas que eu vejo agora, doutor, eu não consigo fazer exercício porque eu tenho dor nas pernas, eu tenho cansaço nas pernas. Doutor, eu tenho dificuldade, eu gostaria de fazer mais exercício, mas minhas pernas me doem. Doutor, eu não tenho aonde colocar as pernas. Eu não tenho aonde colocar elas, porque elas têm um peso, elas estão cansadas, né? Então a dor é muito importante. E muitas vezes a dor ao toque. A dor ao toque. O marido vai fazer um carinho na mulher e a mulher retira a perna, porque ela sente dor na perna. Então ao toque, uma batida, encostar, eu ia comentar uma ela batida. Fica com hematoma. E às vezes até sem encostar, ela acorda e tem hematomas espontâneos, que ela se bateu durante a noite na cama, ou se encostou em alguma coisa, então ela fica roxa muito fácil. Olha só. E muitas vezes o diagnóstico ele é tardio, porque as pessoas têm dificuldade em identificar o problema, né? De que forma é feito o diagnóstico correto? Normalmente, tanto tem vários protocolos hoje que estão surgindo para realizar o diagnóstico. Mas o principal diagnóstico é clínico. É tu examinar o paciente, é tu conversar com a paciente. Tu conversa com a paciente, aquela paciente assim, doutor, eu emagreço, eu fico magrinha, o meu tórax fica bem magrinho, eu fico quase sem barriga. Mas a coxa, o quadril, ele é largo. E aquela gordura não desaparece, doutor, não some. Então isso muitas vezes tu já, só ela verbalizando isso, tu já consegue fazer. E às vezes quando a paciente, como eu te comentei antes da entrevista, a paciente quando está entrando na porta, tu está vendo no consultório. E às vezes tu vê aquela paciente que ela sempre anda de saia, porque ela tem vergonha das pernas dela. Eu imagino. Ela tem vergonha, aquela perninha inchada, aquela perninha grande. Sim, até na praia, né? Ela de se expor. Sim, ela anda de canga, ela não quer se expor. Então tem uma grande coisa. E altera também o humor da pessoa. A pessoa tem dificuldade, ela fica irritada em determinados períodos, por exemplo, entra junto com a síndrome da tensão pré-menstrual ali. Nesse período ela tem muita dor. Ela tem mais dor que o normal das mulheres. Então, ela sente, ela está mal-humorada. Ela não está mal-humorada porque ela está mal-humorada. É tão porque ela está com dor, ela não está se sentindo bem. Certeza. E seria importante destacar para os ouvintes qual é a especialidade, né? Qual o especialista que o paciente tem que buscar? Assim, normalmente, como a gente trabalha, que 50% das pacientes com lipedema têm varizes, né? E quem normalmente trabalha com pernas, com linfático, as coisas, é bom procurar um cirurgião vascular. Cirurgião vascular, a gente tem hoje, a nossa sociedade brasileira foi uma das primeiras sociedades no mundo a fazer as diretrizes do lipedema. Hoje foi lançado no final do ano passado, início desse ano, as diretrizes de tratamento e de diagnóstico de lipedema. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular lançou as diretrizes. Então, assim, procurar o cirurgião vascular. E o cirurgião vascular não vai trabalhar sozinho. Claro. Ele vai trabalhar em equipe, ele vai trabalhar com o nutricionista, ele vai trabalhar com o endocrinologista, ele vai trabalhar com o cirurgião plástico, ele vai trabalhar com a fisioterapeuta. Então, é um grupo que tu tem que montar para ajudar o paciente. Interdisciplinar, né? Interdisciplinar. Porque não adianta tu sair fazendo cirurgia, querendo fazer cirurgia, porque tu vai tratar uma gordura inflamada. Então, quer dizer, além da questão hormonal e a questão genética, né? A doença ela pode
também ter muita incidência em razão, qual é a porcentagem do fator genético? A gente não tem uma porcentagem específica, a gente diz assim, mas normalmente tu chega assim, quando a paciente tu vai examinar ela, tu pergunta quem é que tem a perna assim? É tua mãe? Ah, doutor, minha tia e minha avó. Então assim, é muito comum, é muito familiar. Origem alemã, origem italiana, ali tu vai olhar, tem muito disso. E o lipedema é muito importante também, porque o lipedema hoje nós começamos a estudar o lipedema e começamos a ver que tem muita doença autoimune, muita doença de tireoide, de tireoidite associada a quem tem lipedema. Então assim, tu tem que ter um grupo bom para tratar. Tu tem que colocar essa pessoa, eu digo assim, colocar numa outra prateleira, tem que ter uma prateleira de cuidados mesmo. Sim. E quais são os tratamentos mais modernos hoje disponíveis, né? E qual a indicação para o tratamento, seja clínico, é cirúrgico? Primeiro tu vai fazer o diagnóstico clínico. Hoje a gente pode fazer o diagnóstico através da ecografia ou através da ressonância magnética. Tá? São os dois modos principais que a gente faz o diagnóstico. Então, na nossa clínica, a gente usa a ecografia, porque tu vai conseguir fazer, no teu exame de ecografia, tu vai ver a gordura inflamada. É fantástico, porque tu olha assim a gordura do paciente e em os determinados pontos de acúmulo, tu vê uma gordura com outra cor. Então, tu vai ver os pontos de acúmulo de gordura. Isso é um protocolo feito por esse colega Alexandre Amato, que se usa no Brasil. Então tu vai ver no protocolo, vai ver ali, e isso vai te ajudar com base no tratamento, porque daí tu vai tratar o paciente e depois, X tempo depois, tu vai fazer uma nova ecografia e vai comparar aquela primeira ecografia para ver como diminuiu essa gordura inflamada. E para não chegar naquele grau 4, que se tu só tem aquela paciente com aquelas pernas que ela não consegue mais caminhar, que tem problemas ortopédicos, que só com cirurgia e grande cirurgia para resolver. Então, com ecografia, fazendo no consultório uma ecografia bem feita, daí tu já faz o diagnóstico e começa ali. Daí o tratamento, qual é o principal tratamento? O principal tratamento é clínico. E eu disse ainda hoje para o paciente assim, ó, o tratamento é clínico e o principal pessoa que faz o tratamento é a pessoa que tem o lipedema. Porque se fosse comprar um remédio era barato. Tu compra um remédio, toma, fica bem. Sim, não existe uma pílula mágica que vai resolver. Não existe uma pílula mágica e as pessoas estão sendo enganadas. Acabo de atender há poucos dias, uma paciente estava fazendo soroterapia para o lipedema. Meu Deus. É impressionante. Uma pessoa pagando no cartão X vezes lá para conseguir... Chegou depois de 2 meses de tratamento, ela veio me procurar e disse, olha, doutor, não estou melhorando com o tratamento, estou fazendo soroterapia em tal local. Então, assim, são pessoas que estão sendo enganadas. Não existe soroterapia para lipedema. Isso é importante. Não existem essas coisas. Não tem uma pílula mágica. O que tu vai fazer? Tu vai fazer primeiro uma avaliação clínica dessa paciente. Tu vai ver a função tireoidiana, a função renal, vai ver tudo isso aí, ver se ela tem alguma doença por trás. Se ela tiver alguma doença, alguma coisa de tireoide, tu vai tratar aquilo ali. Sim. E depois tu vai pegar, vai trabalhar com uma boa nutricionista ou uma boa endócrina e vai fazer uma dieta bem organizada. Tu vai fazer a pessoa usar alimentos anti-inflamatórios, que é a base do tratamento, e antioxidante. E quais seriam alguns, para citar, né, alguns desses alimentos? Sempre a gente diz assim, sempre frutas vermelhas. São coisas anti-inflamatórias, né? E coisas verdes, tipo a própria rúcula, né? Que vão te ajudar a fazer, a degradar as coisas inflamadas, né? Entendi. E a grande ingestão de líquido. Isso é muito importante, né? A grande ingestão de líquido. Claro. E é impressionante. E a paciente que vai e que faz uma dieta, daí ela vai tirar a massa, vai tirar o carboidrato, arroz, né? Isso, carboidrato, e principalmente as bebidas, né? A champanhe, né? Então, coisas assim. Ela vai achar os gatilhos que fazem com que ela enche. Entendi. Que ela fique edemaciada. E ela se sente, doutor, esse final de semana eu saí, fui lá, tomei uma tacinha de champanhe. Olha, eu fiquei
Nossa, né? e é rápido, assim? Elas sentem e te relatam bem assim, olha, eu tomei a cerveja, tomei um chopinho. São os gatilhos, São os gatilhos, a gente chama de gatilho. E a pessoa sempre ela tem que descobrir nos alimentos que ela consome diariamente o que dá o gatilho dela. Que pode alguma coisa ser mais para ti e menos para mim. Então ela vai saindo, vai buscando os gatilhos. Vai dosando. Vai né? dosando, vai fazendo, vai vendo todas as coisas. E doutor, o senhor é pioneiro na cirurgia laser de varizes, né? Importante destacar. Esse tipo de técnica também é usado nos tratamentos de lipedema? Sim. Como é que eu vou dizer assim, ó? Hoje tem colegas realizando o tratamento das varizes e já usando o endolaser em áreas. A mesma fibra que tu usa para o tratamento das varizes, essa fibra é introduzida na gordura, em que tu faz movimentos dentro dessa gordura e depois tu coloca que ele vai aquecer essa gordura e depois tu coloca uma cânula e aspira aquelas áreas. São em estágios iniciais de lipedema, né? São coisas iniciais que estão começando a serem feitas, né? E são procedimentos muito simples de fazer, são procedimentos ambulatoriais, né? Não são invasivos. E nós não estamos fazendo assim estamos falando assim de fazer uma grande lipo, é uma coisa bem localizada, né? Entendi. Em relação à qualidade de vida, né? Como é que o tratamento pode melhorar o dia a dia de quem convive com lipedema, assim? Olha, assim, o tratamento ele melhora muito. Eu estava falando com uma paciente que ela é advogada, trabalha em escritório, e a gente começou a tratar dela. E ela tem lipedema e um pouco de linfedema, quer dizer, aquele acúmulo da linfa nas pernas. Então ela começou a fazer a dieta com a nutricionista, começou a trabalhar com as plataformas vibratórias, orientadas por uma fisioterapeuta, e essa fisioterapeuta ela começou a fazer a drenagem linfática, que hoje tem coisas com ultrassom junto com a drenagem, tem várias coisas que tu faz junto com a drenagem, que não é só a drenagem manual, mas com um ultrassom junto, e aquele negócio vibratório vai fazendo com que tu consiga... Acelera o processo. E acelera muito. É impressionante quando as nutricionistas que estão trabalhando conosco, quando ela me trouxe os primeiros casos, eu fiquei impressionado. Daí só comecei a ver o resultado mesmo. Eu disse assim para ela, mas tu tira muito o paciente da cirurgia. E muitos colegas que começaram os casos iniciais, até esse próprio colega que eu citei, lá de São Paulo, que foi pioneiro aqui no Brasil, eles operavam muito mais do que operam hoje. Hoje, final de semana, eles estavam me dizendo que hoje operam muito pouco na clínica. Hoje eles têm um grupo muito grande de tratamento clínico, fisioterapia, todas essas coisas. Para chegar a essa coisa. O resultado sem precisar da questão cirúrgica. Sem precisar da questão cirúrgica. E muita coisa hoje com aquelas plataformas eletromagnéticas que tu coloca a pessoa deitada e ela faz a vibração na perna, a contração da musculatura, tem ajudado muito também. E existe prevenção, doutora? Algo que as mulheres possam fazer para minimizar o risco ou retardar o aparecimento do lipedema, como dieta, exercícios físicos? Eu acho que quem mais vai se beneficiar é a filha da mãe que tem lipedema. Porque como ela sabe que é genético, que a mãe dela tinha, que a tia tinha, ela vai ver a filha e vai dizer, minha filha, nós vamos ter que procurar um médico, vamos fazer uma ecografia, vamos ver e vamos fazer uma dieta adequada. Vamos, por exemplo, colocavam a carne como um vilão. Hoje a gente vê que a carne não é vilão. Não é vilão disso. Sim. E vamos usar os alimentos adequados. Tu não vai deixar a pessoa inflamar. E esse tu vai fazer. Como nas varizes. Nas varizes, o que tu faz? Se tu nunca quer ter varizes, comece a tratar cedo. Precocemente. Precocemente, tu vai tratar as varizes cedo. E daí tu não vai ter varizes. Tu vai cuidar sempre, vai secar, vai fazer com laser no consultório, vai evitar que tu tenha grandes varizes. E isso a gente vê que daí a mãe pode fazer para a filha já antes,
quando ela novinha, fazer orientação, fazer academia, fazer drenagem, todas essas uma coisas. reeducação. Uma reeducação familiar até. Familiar, é as coisas que eu vejo, né? Sim. E o uso de meias de compressão também, elas ajudam a reduzir o problema ou não? Olha, a gente falou muito da meia de compressão no início. A gente estava até no Congresso no final de semana discutindo qual o verdadeiro, se ajuda mesmo a meia elástica ou não. Ela dá mais a sensação de bem-estar. Ela ajuda a não acumular tanto líquido nas pernas, ajuda a melhorar o retorno venoso, tá? Mas assim, é mais profilaxia, né? Não é uma coisa que vai, olha, não vai ter lipedema se tu usar meia. Então a gente está vendo que não, que o principal fator é a alimentação mesmo. A alimentação, o exercício, atividade física. Agora, e a questão por exemplo, no caso das gestantes também, ela pode, em função, né, de todo o processo gestacional, enfim, tem alguns períodos que... A gestação é principalmente assim, ó, lembra que tinha aquele negócio, olha, a gestante agora pode comer tudo, tem que comer tudo, tem vontade de fazer tudo. Hoje a gente vê que não é bem assim, né? E que principalmente para a saúde da mãe e para a saúde do bebê, tu tem que ter uma dieta alimentar correta, adequada. Então tu tem que, já quando está grávida, começar dieta, exercício, uma coisa muito boa é natação, né? Fazer isso para tu teres uma gravidez saudável, não aumentar tanto de peso, vai ter aquele peso normal que tu pode aumentar, para não ter tanto disparo do gatilho. Por isso tu vês assim, tu deves ter alguma amiga que chega e diz, minha gravidez eu aumentei 35 quilos. Exato. Daí ela nem baixou os 35, tem mais uma gravidez, vai mais 20. Aí tu já vê Sim. que fica uma peça. E se a pessoa já tem o lipedema, sim, já... só vai piorar. E que mensagem o senhor deixa para quem convive com sintomas, mas ainda não tem o diagnóstico e talvez pense que não há tratamento, que vou deixar assim, Eu digo assim, primeiro, procure um cirurgião vascular. É muito fácil procurar um cirurgião vascular. Nós temos vários no estado. Pode ver um cirurgião vascular, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular do Rio Grande do Sul, ou no site da Sociedade Cirurgia Vascular Nacional, é bem fácil, bota ali Sociedade de Cirurgia Vascular. Vai aparecer ali, vai ter o site da regional e veja se tu está procurando um vascular. Quando o vascular está na sociedade, é sinal que ele tem um título, que ele tem um RQE, credibilidade, que tem credibilidade. Daí tu vais procurar ele e ele vai te orientar, vai te dar todas as dicas do que fazer, vai te dar os exames, quais tem que fazer, né? E principalmente ele vai te ensinar corretamente o que fazer para tu não fazer os tratamentos, como eu disse, a soroterapia, as questões mágicas, as terapias mágicas, que todas as coisas que tem muito, que estão dando dinheiro, sempre tem alguém. Sempre desconfia. É importante, né? O doutor destacar da importância de buscar profissionais habilitados, sites isso que aí. tenham credibilidade, né? Do conselho, enfim, a própria sociedade. E sempre evitar aquela coisa mágica. Não, consultei com o fulano, ele disse, olha, tem que comprar o remedinho tal, que é uma bula, assim, é uma receita que eles preparam na farmácia tal. Só tem essa farmácia que funciona e que lá que tem que comprar isso aí. Isso você tem que evitar sempre, né? Sim. Mais alguma contribuição que a senhora gostaria de dizer? Eu diria assim, exercício, tentar emagrecer, tem coisas para fazer, um bom nutricionista, um bom endócrino vão te ajudar muito, né? E hoje a gente está todo mundo tentando ser mais saudável possível, né? Apesar do estresse que a gente vive no dia a dia. Então, cuidar muito da alimentação, né? Alimentação e exercício, né? Isso que vão te tornar longevos, né? Fazer exercício, fazer principalmente exercício de perna. Porque a coisa mais importante que tem na vida que vai te deixar longevo é a perna, né? Eu lembro que ele tem as Zonas Azuis, que é aquele que tem na Netflix, que ele mostra as pessoas longevas que vivem mais de 100. Aonde que eles vivem são lugares que tu precisa caminhar muito, e tu precisa se exercitar muito, que tu precisa usar muita perna. Exato. Então, assim, é uma das coisas em comum que tem todas essas pessoas que vão sendo longevas. Isso aí é muito fácil a gente caminhar, não precisa correr,
não precisa levantar 100 quilos na perna, mas caminhar. Já é o caminho para poder se evitar Isso aí. o agravamento do lipedema. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui. E vamos continuar nos próximos programas aí. O senhor vai ser convidado para falar sobre temas aí, como as varizes. Temos muita coisa para falar. Estou à disposição, sempre que precisar. Muito obrigado. O Rio Grande do Sul precisa. Você tem uma... Rádio Guaíba não tem quem não conhece. Rádio Guaíba, tu vai para qualquer lugar... Tem os guaibeiros e guaibeiras. Né? Encontrei um colega que ele é de uma família do Rio Grande do Sul, lá em Cuiabá agora. Né? Ele ficou gaúcho, é a terceira vez que eu vou palestrar lá. E ele, pai, eu sempre estou ligado. Estou ligado na Guaíba, porque meu pai era guaibeiro, ele ficava ouvindo no radinho. Então é isso aí. E é um programa que a gente quer trazer informação correta, com evidências científicas, que isso é muito importante, né? Com profissionais que tenham como esclarecer para as pessoas como elas viverem melhor. Isso aí. Né? Isso aí. Muito obrigada. Estou à disposição, precisando. Muito obrigada, doutor. Esse é um tema que precisa ser melhor conhecido para que as pessoas possam identificar os sinais e buscar ajuda médica o quanto antes. Também agradecemos pelas importantes contribuições do Dr. Marcos Motim, que participou do programa no primeiro bloco e falou sobre as principais mudanças do novo consenso de cirurgia bariátrica e metabólica. O Viver Bem Guaíba fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais conteúdo de qualidade para a sua saúde e bem-estar. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Na técnica, Rafael Baldez. Produção e apresentação da jornalista Paula Oliveira de Sá. Gerência de Jornalismo e Esporte, Rafael Sequim. E direção-geral de Claudinei Girotti. Nos encontramos no próximo sábado. Até lá! Este programa tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. Para diagnóstico ou tratamento, busque sempre ajuda profissional.